Olá, o De Bem com a Bia hoje traz um assunto muito interessante que eu tô querendo gravar há muito tempo, quiropraxia. Eu tô aqui com o Leonardo Bennett. Leonardo é quiropraxista e ele já atua no mercado há 6 anos e ele é formado pela Universidade Fevale. Leonardo, tudo bom? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Leonardo, explica pra gente o que é quiropraxia. Vamos lá. A quiropraxia é uma profissão da área da saúde, que ela visa trabalhar com as subluxações vertebrais, que a gente chama, que são pequenos desalinhamentos nos ossinhos da coluna, nas vértebras, que podem acarretar outros problemas, sejam musculares, sejam problemas de ordem visceral, ou seja, da parte dos órgãos, né? Dores de cabeça, tensões, muitas coisas que muitas vezes a gente não imagina e que podem estar vindo de desalinhamentos da coluna. Então, o nosso trabalho é corrigir isso para promover uma melhor comunicação entre o teu cérebro e o teu corpo e fazer com que a gente acabe funcionando de uma maneira mais orgânica, uma maneira melhor, né? Então, a gente faz isso através de correções manuais, que nós chamamos de ajustes, visando ter sempre esse alinhamento, não ter essa compressão das raízes nervosas e fazer com que o teu corpo consiga sozinho ir se recuperando e voltando para o normal dele. Por quem ela pode ser feita, Leonardo? A quiropraxia ela é uma graduação de 5 anos, então ela só pode ser feita por profissionais graduados, por profissionais que estudaram em universidades reconhecidas e que têm o título de bacharel em quiropraxia. Outros profissionais que fazem cursinhos de finais de semana não são recomendados. Pois é, isso que a gente vê muito, né? Qual é a sensação que a pessoa deve sentir quando se faz uma sessão de quiro? Muita gente tem dúvida, eu inclusive. É uma boa pergunta. Eu sempre digo que não existe uma sensação que a pessoa vá sentir, mas o mais comum é sentir uma sensação de alívio, como se tu tivesse perdido peso, né? As pessoas falam, pô, parece que eu estou mais alto, que eu estou conseguindo respirar melhor, que eu perdi 10 quilos, que tirou um peso de cima de mim. Normalmente é isso que é a sensação principal, assim. E o que frequentemente leva essas pessoas a procurarem a quiropraxia? Muitos motivos, mas hoje em dia os principais são o estresse, né, do dia a dia, que não existe uma pessoa que não seja estressada, má postura, pessoas principalmente que passam dias no escritório, sentado o dia inteiro, a má postura de celular, computadores. Hoje em dia a gente tem muito essa questão de comunicação via WhatsApp, e isso facilita, né, porque a gente fica com uma postura ruim, a cabeça fica anteriorizada. Então são coisinhas que geram subluxações, geram tensões, e normalmente acaba sendo assim que as pessoas, a maioria pelo menos, acaba chegando aqui, por esse tipo de estresse e má postura. O resultado, ele é imediato ou tem uma média de sessão para a gente sentir uma diferença? Isso varia um pouquinho também, né, conforme a necessidade da pessoa. Se a pessoa chega em crise, normalmente ela leva um pouquinho mais de tempo, porque a gente tem aí inflamação, tem uma musculatura normalmente bastante tensionada, então isso leva um pouco mais de tempo para ir melhorando. Mas se a pessoa vem por prevenção, né, que nós temos algum caso ou outro, assim, temos pacientes atletas que também vêm buscando uma melhora de rendimento, aí é bem imediato, é bem mais rápido assim, essa recuperação. Há contraindicações? Então, normalmente no primeiro dia, que é a nossa consulta de avaliação, justamente ela é uma consulta um pouquinho maior, com uma duração média de mais ou menos 1 hora, para a gente fazer todo o histórico clínico do paciente, fazer testes ortopédicos, nervosos, neurológicos. A gente analisa exames de imagem, se a pessoa tiver raio-x, ressonância, justamente buscando pelo que a gente chama de red flags, que são as contraindicações. Então, a maioria das pessoas acaba não apresentando red flags e a gente consegue já desde o primeiro dia dar início ao tratamento. Mas já temos casos aí de pessoas que vieram apresentando algumas situações um pouquinho estranhas, a gente desconfiar, encaminhar ela para algum outro profissional e a pessoa realmente descobrir que tinha alguma coisinha que não era nossa ordem tratar, né? Então, sim, existem algumas contraindicações, mas elas são mais raras, mais escassas, assim. Questão de grávidas, alguma doença, essas também são contraindicações? Não, a gravidez, né, no caso específico da gestação, os 3 primeiros meses são os 3 primeiros meses de risco, né? Então quase tudo é contraindicação. Mas passando esse período, a gente atende, vai até quase o bebê nascer, a gente faz acompanhamento, isso inclusive auxilia na hora do parto, porque ajuda a aumentar o espaço para o bebê sair depois, diminui as dores, porque a gestante está toda hora trocando o centro de gravidade, então ela
ela sente dores, sente incômodos durante a gestação e a gente ajuda a reduzir isso. A postura também da grávida, né? Isso deve melhorar muito. Imagina eu carregar aquele peso, né? Quais os benefícios que a gente vê logo de cara na quiropraxia? Primeiro, já começamos pelo alívio das dores, né, dos incômodos. A musculatura também alivia, dá uma relaxada. Melhor concentração, melhor qualidade de sono, melhor qualidade de vida. Prática esportiva com uma fluência melhor, a pessoa não sente mais aquele incômodozinho que para correr às vezes ou para nadar, enfim, ela acaba se sentindo melhor, tendo os movimentos mais fluidos. Você acha que ainda há uma dificuldade de aceitação da quiropraxia? Então, hoje em dia, bem menos, né? Porque a cada dia a gente é conhecido um pouquinho mais, o que eu digo que a gente faz um trabalhinho de formiguinha, um passinho de cada vez, mas a gente está numa crescente. De quando eu entrei na faculdade, isso já há 10 anos atrás, para hoje, a gente já vê uma melhora bem grande. As pessoas já, pelo menos, já relacionam a quiropraxia com coluna, com articulações, com alívio. No começo, não, as pessoas não faziam ideia do que é. Então, tudo que é novo gera um certo receio, um pouco de medo, mas hoje em dia a gente está, graças a Deus, numa crescente, está melhorando e as pessoas estão perdendo um pouquinho esse receio, inclusive da parte dos médicos, né, que muitas vezes, como não conheciam, não recomendavam. E agora a gente tem pacientes que são médicos e que acabam descobrindo o benefício e encaminhando pacientes que eles vêm e falam, não, aqui a gente consegue resolver, vai lá, procura um quiropraxista. Então, está cada vez menor esse medo do pessoal. Então, a gente tem tido uma procura melhor assim, nos últimos tempos. Qual é o seu público aqui, Leonardo? Tem um público-alvo, tem um público fixo? Então, não temos um público-alvo, não. Nós atendemos desde o bebezinho, né, de recém-nascido, até o idoso de 90 e poucos anos. Todo mundo, dentro daquilo que nós comentamos antes, se passar pelo crivo da avaliação, está apto a fazer quiropraxia. Então, atendemos atletas, atendemos idosos, atendemos gestantes, atendemos crianças, atendemos pessoas, entre aspas, normais, né, que não fazem atividade física ou não têm alguma atividade específica, assim. Então, não temos um público X, é para todo mundo. Então, eu não preciso de uma indicação, eu não preciso que alguém me indique fazer quiro para eu começar a fazer. Não, a quiropraxia é um atendimento primário. Então, tu pode buscar a quiropraxia como tua primeira opção, né? Antes de ir a um médico, antes de fazer exames. Tu pode buscar diretamente o quiropraxista porque ele está capacitado para te avaliar e iniciar o teu tratamento assim que possível. Antes de ficar tomando remédio também, né? Acaba prejudicando o nosso corpo, sendo que a gente pode procurar uma alternativa para isso, né? Tratar as dores, o princípio dessas dores, né? Com certeza. Eu sempre falo para as pessoas que muitas vezes o remédio ele atua como uma máscara. Ele não te deixa perceber a dor ou o incômodo, mas ele não está trabalhando na causa do problema. Ele está trabalhando simplesmente no sintoma, em mascarar esse sintoma. Conforme o tempo vai passando, tu vai tomando remédio, pode chegar a um ponto que isso afeta outras áreas do teu corpo, fígado, rim, intestino, estômago. O estômago é muito comum o pessoal reclamar depois de um certo tempo de uso de medicamento. E aí, com a quiropraxia, a gente acaba buscando a causa e corrigindo a causa. Então, se a gente trabalha na causa, obviamente que o sintoma tende a ir diminuindo até aliviar por completo. Você acha que as pessoas se assustam com os vídeos na internet por causa dos estalos? Essa é, assim, meio a meio, 50% das pessoas chegam aqui e falam, pô, eu vi um vídeo, fiquei assustado porque tem um cleque, que tem um barulho. E 50% fala assim, nossa, eu vi um vídeo, adorei, porque só de ver o vídeo parece que eu tive um alívio. Mas muita gente sim se assusta ainda com os vídeos, por isso que eu sempre gosto de explicar bem antes o que nós vamos fazer, como é que funciona. Tento dar exemplos o mais simples possíveis para a pessoa conseguir fazer essa associação e perder o medo e ela já ficar mais tranquila quando a gente começa a fazer os ajustes. E qual é a dica que você dá para quem ainda tem medo de experimentar a quiro e sentir dor? A dica que eu dou para quem tem um pouquinho de medo ainda é que procure um profissional, não precisa nem ser para marcar uma consulta de avaliação inicial, mas para pelo menos conversar um pouquinho, se possível assistir alguma consulta ou trocar ideia com um profissional para ver que realmente os benefícios são muito maiores que os medos que isso pode gerar. Ver que o estalinho ele é indolor, que ele não incomoda, que é só um barulhinho mesmo e que não tem mistério nenhum e que isso vai trazer muito mais benefício do que se a pessoa continuar se mantendo no remédio ou buscando outras coisas que não fazem efeito, pelo menos não em casos de dores e
incômodos, né? A gente falou da importância de um profissional qualificado. Como eu consigo saber se um profissional é qualificado? Assim, a gente que é leigo, chega num consultório, como que saber se esse profissional é qualificado? Nós temos no Brasil a Associação Brasileira de Quiropraxia, né, que é a ABQ. No site da ABQ tem lá uma janelinha que diz Encontre seu quiropraxista. Nessa aba tu vai encontrar por estados, dividido por estados, cidades, os quiropraxistas que são graduados e que estão de acordo com a associação. Então, se tu botar lá no site da ABQ, tu vai encontrar os quiropraxistas que são de fato graduados e que podem estar exercendo a profissão de maneira correta. Quando você se torna um quiropraxista, você tem um conselho, que você gere um código, que eu consiga consultar se é verdadeiro? Sim, nós temos a Associação Brasileira, né? E nós temos um código de associação. Por exemplo, o meu é 0840. Então, tu pode buscar pelo número de código da ABQ de cada profissional. Ah, muito legal. Tem que ficar ligado nisso. Léo, o que você recomenda para o pessoal que vem, faz a sessão de quiro e para fazer essa manutenção, como se fosse uma manutenção, né, em casa? O que a gente sempre recomenda para as pessoas é atividade física, que é muito importante a gente pegar um pouquinho do nosso tempo, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, para fazer uma caminhada, fazer uma corrida, botar o teu corpo em movimento. Afinal, ele é feito para isso, ele não é feito para estar parado. Alongamentos. Todos os dias, se possível, tu fazer um pouquinho de alongamento para evitar que a musculatura fique muito tensionada e que acabe tracionando essas articulações para fora de novo do lugar. Uma boa alimentação, obviamente, a gente sempre recomenda bastante água, tomar bastante água ao longo dos dias, principalmente agora que está chegando o verão, fica um calorão, né? Então é bom a gente manter isso. Nosso corpo é 70% feito de água, então é muito importante a gente se manter hidratado. Postura, cuidados posturais simples, como até da maneira de dormir. Muita gente dorme da maneira errada, de barriga para baixo. Isso é horrível para a coluna. Então, dormir de ladinho, com uma almofada entre as pernas, um travesseiro que tenha a altura da distância entre teu pescoço e teu ombro. São algumas dicas que a gente passa para o pessoal e que fazem a diferença. Parece coisa pequena, mas faz a diferença no dia a dia. Então, assim, se eu quiser fazer a minha sessão de quiro hoje, eu devo voltar de quanto em quanto tempo que você indica? Isso é muito pessoal? Vai de pessoa para pessoa? Ou existe uma média 2 vezes ao mês? Isso é bastante pessoal, né? Conforme o quadro que a pessoa apresenta. Mas, normalmente, da primeira consulta para a segunda, a gente usa uma média de 1 semana, justamente para a gente ter um feedback e saber como é que o corpo da pessoa reagiu a esses primeiros ajustes. Depois dessa primeira consulta que a gente já tem essa noção, aí a gente vai criar um plano de cuidado. Aí pode ser que tu venha 1 vez por semana, pode ver que tu venha 1 vez a cada 15 dias, 1 vez por mês. Isso vai variando muito conforme a tua evolução e conforme o teu quadro inicial. Ah, muito legal. Muito obrigada, Leonardo, pela sua entrevista aqui para o De Bem com a Bia. Vou deixar suas redes sociais, a rede social aqui do espaço que você trabalha, para o pessoal que quiser procurar e quiser conhecer, vir aqui fazer com você, tá ok? Ok, eu que agradeço a oportunidade. Espero que possa ajudar um pouquinho quem estiver escutando, né? Que saiba um pouquinho mais sobre a quiropraxia, sobre saúde e que comece a cuidar um pouco mais da coluna, né?